Vamos lá, pessoal, né? Acredito que seja uma última aula desse curso do Extremo Zero. Espero que tenha sido benéfico para vocês a utilização do seu tempo aqui, né? Nesse curso, tá? Se você está começando e tirou muitas dúvidas, antes de mais nada, parabéns. Você correu atrás de tirar essas dúvidas aí, assistir esse treinamento. Tá? E se você já tem mais conhecimento e assistiu também esse treinamento para me prestigiar ou para, né, afinar um pouco suas análises, seus estudos, suas informações também, parabéns e obrigado pela preferência aí de todos os grupos aí que estão assistindo o vídeo, tá? Muito obrigado mesmo. E vamos aí para essa última aula aí, né? Falando antes de falar dessa aula, né? Vamos fazer uma passagem do que a gente falou aqui nesse curso. DARF Imposto de Renda, que vai ser essa última aula, notas de corretagem, plataformas de negociação, venda descoberta, aluguel de ações, bonificações, tipos de ordens, participantes do mercado financeiro, análise técnica, formas de investimento. Falamos um pouco sobre a ação, a composição da ação, como como você quantifica a ação, o que seria uma bolsa de valores, por que as empresas viram sociedade anônima de capital aberto. Olha quanta coisa, né, você aprendeu aí nesse curso, que eu considero aí bem rápido, tá? Então, antes de mais nada, parabéns aí por você ter escolhido, né, esse curso e ter agregado bastante aí no seu conhecimento. Então vamos falar um pouquinho aqui sobre coisas, né, as coisas são boas e ruins aqui agora, né? Falar de DARF e Imposto de Renda. Antes de mais nada, eu vou falar de DARF. O que seria DARF? Né? DARF é Documento de Arrecadação de Receitas Federais. Então, é um documento onde a gente vai fazer um pagamento, né, para o governo. E esse pagamento seria o quê? Sobre o lucro que você teve no mês. Então, antes de mais nada, vamos aí separar, tá? DARF é o documento que a gente faz o pagamento dos lucros que a gente teve no mês. Ou seja, se você teve... Estou fazendo esse treinamento aqui em junho, por exemplo. Se em maio, né, fechou o mês de maio, você teve um lucro, né, tirando todos os custos dessas operações, como a gente viu na última aula, que a gente tem custos, né? Então vamos supor que você teve ganho nesse mês aí. Então vamos supor que você operou 5 dias, vamos dizer assim para ficar mais fácil, né? 5 dias, dia 10 do 5 você teve um ganho de R$ 200, tá? Dia 12 do 5 você teve um prejuízo de R$ 500, tá? No dia 22 do 5 você teve um ganho, tá, de R$ 1.200. Dia 24 do 5 você teve uma perda aí de 200. E no dia 29, tá, você teve... Vou ter que fazer essa conta toda agora para vocês. Você teve um ganho aí de R$ 300. Então vamos ver, ó, num mês, isso aqui, o ganho que eu digo é líquido, tá? Tirando todas as taxas que você paga para ISS, PIS, COFINS, taxa de liquidação, corretagem, enfim. Tudo aquilo ali, o líquido foi isso aí, tá? A partir disso aí você começa a pensar em gerar sua DARF. Então vamos fazer as contas aqui. Quanto deu isso aqui no total? Menos 300 mais 900... 700 com R$ 300.000, ou seja, o seu lucro nesse mês aqui, né, lucro em maio foi de R$ 1.000, tá? Beleza. Então agora vamos supor que tudo isso foi apenas day trade, tá? Então agora você vai pegar esse lucro de maio e diminuir, né? Ou seja, você vai pagar 19% desse lucro aí, ou seja, 19% de R$ 1.000, ainda bem que foi um número redondo, né? Fica mais fácil a gente fazer a conta. Então 19% de R$ 1.000 é igual a R$ 190, tá? Então a DARF que você vai criar vai ter um valor ali de R$ 190. Na DARF, o que a gente coloca ali? O código 6015, tá? Que é o código que a gente usa para fazer pagamentos de mercado de renda variável. Tá? Então, se você não operou swing trade, só operou day trade, vai ser um valor de R$ 190. Lá vai ter o mês que você está pagando, que você vai ter que colocar o mês de maio, a data que você vai estar pagando, normalmente até o último dia útil do mês seguinte, tá? Jamais pague uma DARF de maio em maio, tá? Eu já fiz isso, né? E fui chamado na Receita Federal, tive que explicar. A sorte que eu tinha todos os documentos, né, comprovando o pagamento da DARF. E aí eles conseguiram identificar esse pagamento e conseguiram ajustar lá. Se você vai lá de mão abanando, se eles te chamarem, você ir de mão abanando e eles identificarem esse problema e você não conseguir provar, já era, perdeu esse pagamento de DARF, tem que pagar de novo, tá bom? Então, cuidado, sempre guarde esses documentos de pagamento, tá? Se você for chamado, você tem tudo como comprovar ali, enfim, justificar, tá bom? É importante.
Então sempre o pagamento do mês é no mês seguinte, até o último dia útil do mês seguinte, vai ter essa linha para você colocar na DARF. Então tudo tranquilo para você organizar, tá? E fazer esse pagamento. Vamos lá. Day trade, a gente sabe que é um pagamento de 20% em cima do lucro, tá? Mas por que eu coloquei 19 aqui? Porque 1% ele já é cobrado na fonte, tá? Ou seja, na fonte do pagamento. Quando a gente estava mostrando a boleta na aula passada, né, o que a gente botou lá? Que o lucro foi de 158 e a taxa lá, um pagamento de imposto de renda já foi de R$ 1,58, ou seja, R$ 158 eu tive de lucro e R$ 1,58 eu já paguei de imposto, ou seja, já paguei 1% dos 20, então a gente só precisa pagar mais 19, tá? Para DARF, beleza? Isso é para Day Trade. E se você também faz Swing Trade, aí Swing Trade não, Swing Trade já é o valor de 15% do lucro que você teve. Então vamos supor que isso aqui não tenha sido, né? Day trade, tá? Ou então você fez as mesmas operações de swing trade e teve esse mesmo gasto, esse mesmo lucro, tá? Vamos dizer assim para ficar mais fácil, né? Então, a partir do momento que você teve esse lucro de R$1.000 em swing trade no mês, o que você vai fazer? 15% de R$1.000, tá? 15% de R$1.000, tá? Que é igual a R$150. Então, o lucro do swing trade, né, que você tem no mês, você tem que pagar 15% para o governo, tá bom? Então, esses 15% aqui seriam R$150. Me caiu, tive R$1.000 de lucro em swing trade, R$1.000 em day trade, como teve essa opção aqui. Você paga tudo numa mesma DARF, tá? Tudo numa mesma DARF, 60/15, e aí você vai colocar o valor lá de 150 mais 190, R$340 seria o seu lucro, né? Seria o seu o pagamento do lucro que você teve nesse mês aí no mercado financeiro, tá? Então, se você teve R$1.000 de lucro no swing trade, R$1.000 de lucro no day trade, você paga R$340 aí pro governo, beleza? A gente também paga a taxa, tá? Tá vendo? Que a gente não deixa de pagar não, a gente contribui também, mas só que a gente não tem direito a mais nada, aposentadoria nada não, tá? Se você quiser teu plano de aposentadoria, tu paga a parte, tá? Isso aí é só o faz-me rir lá do governo que você precisa pagar uma partezinha para ele. É o quinto, né? O quinto, antigamente, não tinha o quinto lá na época dos portugueses? Então, a gente ainda tem o quinto até hoje, tá? Fica tranquilo, que você não vai deixar de pagar o quinto, não. Então, é isso. Essas são você tem que pagar isso aí, não tem como fugir. Se você não pagar, vai vir uma cartinha aí da Receita Federal pedindo para você chegar lá um pouquinho, conversar com eles e pagar uma multinha junto, tá? Então, não deixa de pagar, não. Se você, me caiu, então nunca paguei, não sabia disso, como é que eu faço? Aí você pode contratar uma plataforma, eu sempre recomendo vocês contratarem plataformas, tem muitas plataformas aí, eu não vou falar o nome de algumas porque eu posso esquecer a grande maioria, eu acho injusto porque eu não estou recebendo nada por isso. Então tem várias plataformas aí que você pode utilizar, tá, para te ajudar a fazer esse cálculo, tá? Principalmente os cálculos atrasados também, os antigos. Então o que você vai fazer? Não tem aquela notinha de corretagem que a gente viu nas últimas aulas? Você vai enviar todas essas notas de corretagem do ano ou do mês, no caso, se você não estiver atrasado, né? Por exemplo, terminou o mês de maio, então eu vou pegar todas as notas de maio, subo nesse sistema e esse sistema vai te mandar todas as informações já mastigadas, tá? Tudo isso para você fazer pagamento de DARF e fazer o pagamento, a declaração do imposto de renda que a gente vai falar aqui agora. E essas plataformas giram em torno ou de graça, dependendo da forma que você consegue, ou até em média de R$20, não passa do valor disso não, tá? Então é isso, essa primeira parte aí sobre DARF, estamos kits, tá? E agora a gente vai falar sobre imposto de renda, tá? Imposto de renda é algo também que você precisa fazer, tá? Já falamos aqui o que tem que pagar, as obrigações, diferenças entre operações comuns e operações day trade para o leão, ou seja, operações que você faz num dia e termina nesse mesmo dia considerado day trade, operações comuns são as operações de swing trade ou position, tá? São essas duas informações diferentes. No imposto de renda vai ter essas duas colunas separadas, tá? Não adianta você juntar tudo. No imposto de renda você tem que justificar operações comuns e operações day trade, operações no dólar e índice, operações no mercado comum. Infelizmente, você tem que fazer toda essa discriminação. Por isso que é importante você contratar um sistema para te auxiliar na hora, pelo menos, de analisar tudo que você fez durante o mês ou durante o ano, no caso do imposto de renda, tá bom? Micael, eu tive muitos problemas, enquanto eu estava aprendendo, tive muito prejuízo, não tive lucro, só tive prejuízo. Esses prejuízos acumulam? Sim, tá? Por exemplo, vamos começar a desenhar aqui um pouquinho também, tá? Então, se você em janeiro, por exemplo, você fez lá toda a conferência, você teve um prejuízo aí, tá? De
Vamos botar aqui só de swing trade para a gente não ter que ficar repetindo swing trade, day trade, mas pode ser tanto para swing quanto para day trade. Mas a diferença é a acumulação, tá, do prejuízo de day trade, você compensa em day trade. Operações prejuízos em operações comuns, você também só consegue pagar tirar do lucro das operações comuns. Ou seja, não adianta você ter um prejuízo de R$5.000 no day trade se você não tem prejuízo nas operações comuns, ou swing trade, ou position. O que vai acontecer? No final do mês você vai pagar a taxa do swing trade e não vai compensar nada no day trade se você não fez mais day trade. Day trade compensa day trade, operações comuns compensam operações comuns, tá bom? Exatamente isso. Day trade em mercado futuro, né, índice, dólar ou ações, você consegue compensar na mesma coisa se for day trade. Tá? Ou seja, tive ganho no day trade das ações, mas tive prejuízo em day trade em índice. Você consegue, né, uma justifica a outra ali, porque é tudo day trade, tá bom? Mas você só tem que justificar. Na hora de você preencher um imposto de renda, você tem que justificar. Tá? Tem áreas lá que você precisa justificar, não tem como você não justificar. Beleza? Então você consegue acumular os prejuízos. Ou seja, janeiro você teve um prejuízo de R$500. Tá? Fevereiro você teve um prejuízo de 200. Março você não quis operar porque você estava muito mal. Abril, tá? Muito mal, não estava conseguindo ter ganho, né? Em abril você teve um ganho de R$800. Tá? Ganho aqui, tá? Esqueci de colocar um maisinho. Você teve um ganho aí de R$800. Ih, vai ficar difícil, hein? Teve um ganho aí de R$800. Então o que acontece? Teve um prejuízo de 500, acumulou com prejuízo de fevereiro de 200, ou seja, você está acumulando aí um prejuízo de R$700. Em abril você teve um lucro de 800. Você vai ter que pagar o imposto em cima desses 800? Não, tá? Você vai pegar aqui e fazer 800, que foi seu lucro atual, menos R$700, que foi o seu lucro, o prejuízo acumulado até então. Então você tem você tem um lucro, né, na verdade real, de R$100. Então você paga o DARF em cima dos R$100. Se for day trade, 19%, R$19. Se for swing trade, R$15, porque é 15%, tá bom? Então mais ou menos isso que eu passo para vocês. Micael, em abril eu não tive R$800 de lucro, tá? Eu tive R$500 de lucro. Tá? Vamos dar esse exemplo aqui também que é importante. Eu tive R$500 de lucro em abril. Então, como é que fica a minha situação? Você abateu esse lucro aí em cima desses menos 700. Em maio, você já começa, né, com menos 200 aí para compensar. Então, em maio, você ainda tem menos 200. Se você fez R$200 em maio, você não precisa pagar nada também. Tá bom? Acho que deu para entender mais ou menos como é que você faz essa acumulação e abatimento dessa acumulação que você tem, tá? Como eu já falei com vocês também, sempre que possível, utilize um sistema auxiliar para conferir as operações, para gerar todos esses cálculos para você, porque realmente é complicado. Vou dar um exemplo aqui. Você tem, olha só como é que é um pouquinho complexo, mas já aconteceu comigo, né? Tive que tirar essa dúvida. Subscrição, por exemplo. Se você, né, teve a subscrição, vendeu a subscrição, é considerado day trade, swing trade, operação comum? Como é que funciona? Isso tudo a própria plataforma já consegue visualizar para você, mas se você vendeu a subscrição, é considerado operação comum, tá? Mas caso você não saiba, a plataforma já vai te ajudar com isso. Por isso que é importante, às vezes é R$20 por mês, cara, mas ajuda. Vai tirar daquele teu ganho que você teve. A gente paga muita coisa, então parece, mas a gente paga muita coisa, tá? Não é só de ganhos que vive a gente, não. A gente paga muita coisa e por isso que você sempre tem que trabalhar nesse mercado de forma mais profissional possível, tá? Porque se você for um amador, você vai gastar muito dinheiro ainda para ser um amador no mercado, não vai dar muito certo, tá? Então é isso. Então eu vou dar um exemplo aqui também como é complicado. Por exemplo, se você tem uma posição de Petrobras, você comprou Petro 4, tá, em janeiro. Comprou 1.000 ações, tá? De Petro 4 a R$15. Tá? Petro 4 em janeiro, 1.000 ações a R$15, você comprou e ficou com essa ação na sua carteira. Chegou em maio, tá? Em maio, você fez o que aqui? Você vendeu em dia 15 de maio, tá? Você vendeu 1.000 ações de Petro 4, tá? A R$18. Tá bom? E aí no mesmo dia, 15/5, você comprou 1.000 ações de Petro 4 a R$17,50.
tá bom? E aí o que acontece? Como eu já antecipei para vocês, essa operação de maio, do dia 15 de maio, é considerado day trade, tá? Ou seja, você vendeu 1.000 ações de PT4 a 18 e recomprou 1.000 ações a 17,50, você teve um lucro de 50 centavos por ação vezes 1.000 ações, tá? Então você teve um lucro aí de R$500, se eu não me engano, né? Então você teve um lucro de R$500, cara. Tá beleza? Então esse lucro de R$500 você vai ter que pagar 19% dela. Se você só fez essa operação, você vai ter que pagar 19% em cima disso aí, além de todas as taxas que você entrou e teve que fazer para fazer essa compra, essa venda e essa compra, tá legal? Mas e minha operação lá de janeiro? O preço médio continua o mesmo, R$15, e sua posição fica de janeiro, a quantidade exata e acabou. Tá? Não mexe na posição de janeiro. Vamos fazer um exemplo um pouquinho mais complicado para você entender como é importante a gente ter. É porque agora vocês estão vendo, eu estou passando essas informações para vocês, tá? Mas não é tão simples assim como vocês estão achando que pode ser. Às vezes complica, tá? Então vamos dar um outro exemplo aqui agora. Dia 15, você vendeu. Dia 15, você vendeu 500 ações de Petri 4, tá? A 17,45, tá bom? E nesse mesmo dia 15, você recomprou, tá? Petri 4, 500, você recomprou 300 Petri 4 a R$17, tá bom? E aí? Como ficou complicado, né? Começou a mudar número, não é só número redondo. Olha como fica difícil para você. Olha só, isso é só uma operação. Mas olha a quantidade de operações que você faz por dia, por mês, por ano. Para você não poder errar, não cometer um erro, é importante você contratar um sistema. Então o que você fez aqui? Vamos pensar aqui rapidamente, porque eu fiz um exemplo agora também sem pensar, né? Então vou ter que pensar junto com vocês. Então, ó, em maio, você vendeu 500 Petri 4, depois recomprou 300. Ou seja, day trade. Day trade foram 300 ações vezes 0,45 de ganho, tá? Ou seja, você vai ter aí 45, 120, 175, acho que é R$175 aí de ganho. Então você teve em day trade R$175 de ganho nessa operação. E as outras 200 que você vendeu 500 ações e você só recomprou 200, essas outras 200 já entra como operação comum ou, né, position, swing trade, ou seja, não sei qual foi a sua forma que você identificou aí na hora de você trabalhar. Como passaram vários meses, vamos dizer que foi um position, tá? Então, operação comum / position, tá? Então, essa operação comum position, aqui você vendeu 200. Então, você vendeu 200 ações a 17,45, sendo que você comprou, né, 1.000 ações a 15, então é 17,45 menos R$15. Ou seja, você teve um ganho de 2,45 por ação, vezes 200, né, você consegue identificar que você teve em torno de R$490 de lucro. Tá? Então esses R$490 você tem que pagar 15% ainda no mês seguinte. Tá? E você ainda ficou com 700 ações a R$15 de preço médio. Vocês viram que começa a ficar complicar? Imagina você comprar e vender várias vezes durante o dia, ou durante a semana, ou durante o mês, em bola aí todo meio campo, se você tem uma conta. Isso se você está falando da mesma corretora, porque se estiver em duas corretoras diferentes, trabalhando pontas diferentes. Olha a dificuldade que é. Então é importante você contratar sim um sistema para te ajudar, auxiliar. R$20 por mês em média, tá? Não vai te deixar pobre ou rico, tá? Então vai te ajudar a não pagar uma taxa, não pagar multa, tá? E não ter que perder um dia para ficar na fila da Receita, para justificar, para saber o que eles querem. Então tenta, né, sempre seguir essa regra aí que vai te ajudar bastante, tá bom? E para terminar, imposto de renda, declaração anual, uma dúvida que muita gente tem também, tá? Todo ano você tem que declarar o imposto de renda. É obrigatório? Sim. Ah, não tive lucro. Eu sou obrigado a declarar? Sim. Tá? Declara o seu prejuízo. Você consegue transferir até um prejuízo de um ano para o outro, mas você é obrigatório, né, você declarar isso aí. O que você fez com o seu dinheiro, onde você perdeu o seu dinheiro, né? Então você tem que declarar lá, cara. Tá? Comprou a ação, vendeu, teve um prejuízo no mês, vai acumulando. Esse prejuízo você pode ir seguindo ano a ano. Se você teve um prejuízo esse ano de R$200 mil por alguma operação que você deu errado, você pode carregar essa operação, esses 200 mil de prejuízo para frente, para o ano seguinte. Tá? E no ano seguinte, se você, né, fez uma compra e vendeu, teve R$300 mil de lucro, cara, você vai deixar de pagar 200 mil vezes 15%, R$30 mil, cara. Tem que fazer isso, coloca no imposto de renda sim, tá? É importante. E também é bom porque você vê onde você errou, o dinheiro que você perdeu, cara, né?
Você tem que aprender, entendeu? Isso tudo é problema que você vai aceitando, vai levando, vai vendo, né? Às vezes você vendo um acumulado quanto você perdeu, você vai ver que, caramba, cara, essa brincadeira que eu faço aqui realmente está me levando um dinheiro. Às vezes você consegue visualizar assim, no longo prazo. É igual cigarro, né? Ah, um maço de cigarro, sei lá, na época que eu fumava era mais barato, mas hoje deve estar uns 10 reais. Ah, é 10 reais um maço de cigarro. Ah, mas é você fuma de 1 a 2 por dia. Vê isso no ano, tá? 1 a 2 cigarros por dia, vou botar uma média de 1,5, né? Porque às vezes você sai para beber e acaba fumando mais. 1,5, 15 reais por dia, tá? Vezes 30, você já começa a pensar, cara, 30 reais, então já dá 450 reais. Vezes 12, dá mais de 5 mil reais por ano de cigarro. Tá? Então você vê que durante um ano, cara, te consumiu uma grana, né? Então é mais ou menos isso, tá? É importante fazer assim. Então, Micael, eu vendi menos de 20 mil reais por mês, né? Tem uma coisa também, né? Tem esse detalhe. No mercado de operação comum, swing trade ou position, se você vender menos de 20 mil reais por mês, por mais que você tenha lucro, você não precisa pagar o imposto, tá? Existe um limite aí de vendas de 20 mil reais por mês. Então vamos fazer um exemplo aqui para vocês também entenderem, já que é a última aula, não ficar essa dúvida. Ou seja, você comprou 100 mil reais de Petri 4, tá? Então você comprou 100 mil reais de Petri 4. Vamos supor que Petri 4 esteja 20 reais. Então 100 mil dividido por 20 dá... Aí tem que fazer cálculo agora aqui de cabeça, né? 5 mil ações, acho que é 5 mil ações, né? 5 mil ações vezes 20, que deve dar 100 mil reais, gente. Né? Me desculpa aí porque eu estou fazendo vários vídeos aqui, né? Então, você tem 5 mil ações. Beleza, tá? E agora você não quer pagar imposto, né? Estava 20 reais, agora está valendo 30 reais, tá? Petrobras está valendo 30 reais quando você quiser vender. Como é que eu faço para não pagar imposto desses 100 mil reais que seriam aí 15 mil reais? Você pode vender um pouquinho a cada mês, vai ter uma variação aí, né? Mas você pode vender aí 20 mil reais, né? Até 20 mil reais. Então você pode vender 20 mil reais de Petri 4 a 30 reais, divide aí a quantidade de ações, você pode vender por mês, né, esse valor de Petri 4, que você não vai pagar, você não paga o imposto em cima disso aí. Então você vai ter que fazer 5 meses vendendo Petrobras, vai ter uma variação absurda no valor, mas você consegue, né? Se você vender, não é lucro, tá? É venda. Se você vender até 20 mil reais por mês, você não paga imposto. Mas 20 mil reais por mês eu considero para você que é muito rápido, você faz 20 mil reais por mês, tá? Qualquer operação aí no swing trade, você já alcança aí seus 20 mil reais quando você tem uma quantidade um pouco maior aí de valor aí de capital para você trabalhar, tá? Então eu não penso muito nesses 20 mil reais não, mas quem quiser tem essa forma aí. Tá? Então é isso. Se você vendeu menos de 20 mil reais, você não precisa pagar imposto, né? De todas as operações, não é por operação não, não é por ativo não, de todas as operações juntas, beleza? Mas por mais que você não pague imposto de DARF, você tem que fazer essa declaração de tudo que você fez, tudo que você comprou e quando você vendeu, tá beleza? Então é isso, meus amigos. Eu acho que a maioria das dúvidas que vocês têm em relação ao imposto de renda foram tiradas. Espero que tenha ajudado também esse vídeo tenha ajudado vocês aí a identificar um pouco, né, sobre DARF, imposto de renda, sempre fica essas dúvidas no ar. Espero que tenha ajudado um pouquinho vocês, beleza? Então é isso, um abraço, obrigado pela companhia aí de vocês assistindo esse treinamento, espero que tenha ajudado bastante e a gente vai junto aí, desejo sorte para vocês e sempre, né, falo sempre isso para vocês, disciplina, cautela, tá? Calma na hora de você operar no mercado financeiro, porque o nosso controle emocional ali realmente fica à prova durante essas operações no mercado, principalmente day trade e swing trade, tá bom? Um abraço, vamos junto aí, a gente se encontra nos próximos vídeos, nos fechamentos e nos treinamentos aí que eu sempre faço ao vivo. Um abraço aí a todos, tchau, tchau!